Após o divórcio, minha filha cortou relações comigo, acreditando nas mentiras que sua mãe contou sobre mim. Anos depois, ela ligou e marcou um encontro. Arrumei tudo para receber ela, e ela disse: queria saber sobre a herança da vovó. Por 20 anos eu achei que sabia o que era ser pai. Aí veio o dia em que minha filha, minha única filha, decidiu que eu não merecia mais esse nome. Vocês já pararam para pensar quanto tempo leva para alguém que você criou desde bebê te apagar da vida dela? Comigo foi rápido, 37 minutos. Foi o tempo entre a última audiência do divórcio e a mensagem, número bloqueado, chegando no meu celular. Mas o que me intriga até hoje não é por que ela cortou relação comigo. Isso, de um jeito ou de outro, eu entendo. O que não sai da minha cabeça é por que depois de 8 anos ela resolveu voltar do nada. E acreditem, o motivo não é o que vocês estão pensando. Se você me dissesse 8 anos atrás que eu estaria aqui, encarando um pedaço de jacarandá como se fosse meu único amigo no mundo, eu teria rido na sua cara. Sério mesmo. Carlos Eduardo Mendonça, 56 anos, dono da Mendonça Construções, sentado numa oficina improvisada nos fundos de casa, fazendo uma caixinha de joias que ninguém vai usar. É de chorar ou de rir? Às vezes acho que é das duas coisas. As lascas de madeira se acumulam aos meus pés, enquanto a lixa desliza com precisão. A única coisa na minha vida que ainda consigo controlar. O cheiro de serragem me lembra do meu pai. Ele teria achado graça dessa minha fase artesão, como diria minha ex-mulher, Regina. Para que perder tempo com essas bobagens, Carlos? Você não é marceneiro, é engenheiro. Consigo ouvir sua voz como se ela estivesse aqui, nessa oficina que montei depois que tudo desmoronou. Olho para minhas mãos calejadas. Metade dos calos vem das obras, metade da marcenaria. São as mãos de um homem que construiu uma vida inteira e depois a viu desmoronar como uma estrutura mal feita. Guardo as ferramentas quando o sol começa a se pôr. Lá dentro, a casa está silenciosa demais. Passos ecoam no piso de cerâmica que eu mesmo assentei quando compramos o terreno. Compramos. Engraçado como ainda penso assim, depois de tanto tempo. Na sala, aquele porta-retrato virado para baixo no aparador de madeira maciça. Nunca tive coragem de guardar a foto, mas também não aguento olhar para ela todos os dias. É o único vestígio dela que ainda mantenho à vista. Da minha Juliana sorridente, com cheirinho de protetor solar e cabelo preso em Maria Chiquinhas desajeitadas. Preparo um jantar simples, arroz, feijão e um bife mal passado, do jeito que sempre gostei e que Regina vivia reclamando. Vai acabar com úlcera, homem. Sento sozinho à mesa grande demais e ligo a televisão só para ter algum barulho nesse silêncio. O locutor do jornal fala de política, economia, tragédias pelo mundo, mas nada disso me toca como deveria. É como assistir a vida através de um vidro embaçado. O celular toca e vejo o nome de Mateus na tela. Problemas na obra do centro, com certeza. Atendo com um suspiro. Pelo menos os problemas do trabalho ainda são problemas que sei resolver. O cemitério estava úmido depois da chuva da manhã. Aquele cheiro de terra molhada e flores murchando me dava um nó na garganta enquanto assistia o caixão de Dona Aparecida descer lentamente. Mamãe nunca gostou de alarde. Teria aprovado o enterro simples, só eu, o padre e 2 vizinhos antigos que fizeram questão de vir. Enquanto o padre recitava as últimas palavras, me peguei procurando no portão de entrada. Uma parte idiota de mim ainda esperava ver Juliana chegando ofegante, com desculpas por ter se atrasado. Mas o portão permaneceu vazio, como nos últimos 8 anos. Seu Carlos, meus sentimentos. A vizinha, Dona Teresa, apertou meu braço com suas mãos enrugadas. Dona Aparecida está em paz agora. Agradeci com um aceno de cabeça. Paz. Será que minha mãe realmente encontrou paz? Nos últimos anos, o Alzheimer tinha roubado sua memória, mas até o fim ela perguntava pela neta. Cadê a Julie? Ela vem hoje. E eu, como um idiota, sempre respondia que sim, que ela viria no domingo. Que mentira mais sem sentido, mas era mais fácil do que explicar para ela de novo e de novo que sua única neta havia nos apagado da vida dela. De volta à casa vazia, me sentei na poltrona onde mamãe costumava passar as tardes. O álbum de fotografias estava ali,
como se esperando por mim. Abri na página marcada. A preferida dela, Juliana aos 7 anos, fantasiada de caipira para a festa junina da escola, sentada no meu pescoço, radiante como um girassol. Fui eu quem trançou o cabelo dela naquele dia. Regina nunca teve paciência para essas coisas. Você mima demais essa menina, Carlos. Talvez ela estivesse certa. Talvez eu devesse ter sido mais duro, menos presente, menos... Pai. O álbum escapou das minhas mãos e caiu no chão, espalhando algumas fotos soltas. Ao recolhê-las, encontrei um papel dobrado que não via há anos. O projeto de um ateliê de marcenaria que desenhei quando ainda sonhava com uma aposentadoria tranquila. Tinha até escolhido o nome, Ateliê Mendonça e Filha. Que piada do destino! Guardei o papel de volta no álbum e caminhei até a cozinha para preparar um café. O silêncio da casa era ensurdecedor. E agora, Aparecida, murmurei para o nada. Somos só eu e sua coleção de santos. Peguei o café e voltei para a varanda. Amanhã seria outro dia de trabalho, de números, de concreto e problemas práticos. Coisas que não doíam tanto quanto esse vazio. 3 meses se passaram desde o enterro de mamãe. A vida seguiu seu curso previsível. Obras, reuniões, alguns happy hours com Mateus e outros amigos que insistiam em me tirar de casa. Como se o problema fosse eu estar sozinho, e não me sentir sozinho mesmo rodeado de gente. Naquela manhã, estava na obra do novo centro empresarial, conferindo o trabalho da equipe quando Mateus chegou com aquela cara de quem pisou em ovos. Adivinha quem eu vi no shopping ontem? Ele comentou fingindo desinteresse enquanto examinava a planta baixa espalhada sobre a mesa improvisada. Dei de ombros, o jogo habitual. Regina, ele soltou, me observando pelo canto do olho. Com uma amiga. Parecia bem. Continuei olhando para os cálculos à minha frente, como se aquele nome não tivesse acabado de me dar um soco no estômago. Que bom para ela, respondi, mantendo a voz firme. O reboco do 3º andar tá com problema. Manda o Zé dar uma olhada. Mateus suspirou, desistindo do assunto. Ele sabia quando eu erguia minhas muralhas. Em casa, depois de um banho demorado para tirar o pó da obra do corpo, liguei o notebook velho. Não costumo entrar muito em redes sociais. Para quê? Para ver a vida que as pessoas fingem ter? Mas naquela noite algo me empurrou a abrir o Facebook. Digitei o nome dela antes que pudesse me impedir. Juliana Mendonça. O perfil continuava fechado para mim, mas a foto tinha mudado. Ela abraçada a um rapaz de terno, sorridente, com um brilho no dedo que parecia... um anel de noivado? Meu coração deu um salto idiota. Minha filha estava noiva e eu nem sabia. Tentei enviar uma mensagem. A 10ª, a 20ª, nem sei mais. Juliana, vi que está noiva. Parabéns. Seu velho pai gostaria de conhecer o rapaz. Mas o sistema me avisou que ela não receberia, como sempre. Fechei o laptop com mais força que o necessário e fui para a oficina nos fundos. Ali, entre ferramentas e pedaços de madeira, me sentia menos patético. Peguei um pedaço de cedro que guardava para uma ocasião especial e comecei a trabalhar num pequeno baú. Não tinha destinatário, mas minhas mãos pareciam saber o que estavam fazendo. Às vezes me pergunto se Juliana sabe que herdou de mim esse talento com as mãos, se ela ainda se lembra de quando fazíamos casinhas de passarinho juntos no quintal da casa antiga. Provavelmente não. Estava assistindo um jogo qualquer na TV, sem realmente prestar atenção quando meu celular tocou. Número desconhecido. Por um segundo pensei em ignorar. Provavelmente mais uma daquelas ligações de telemarketing. Mas algo me fez atender. Alô? Do outro lado, silêncio. Depois uma respiração hesitante. Alô? Repeti, já pronto para desligar. E então, aquela voz. Oi, pai. 2 segundos de palavra e meu mundo parou. Quase derrubei o celular. Era ela, mas não era. A voz mais madura, contida. Uma voz de mulher, não da menina que guardei na memória. Juliana? Minha própria voz saiu estranha, como se não fosse minha. Ela pigarreou do outro lado. Sim, sou eu. Desculpa ligar assim, sem avisar. 1000 perguntas se acumulavam na minha garganta, mas consegui apenas um tudo bem? Patético.
Ela explicou que viu uma postagem da paróquia sobre o falecimento de Dona Aparecida. Quase ri. Minha mãe, que nunca usou internet na vida, alcançando a neta através do Facebook da igreja. Sinto muito não ter ido ao enterro, eu... Não sabia. Não sabia porque não quis saber, pensei, mas engoli a amargura. Como você está? Ela perguntou, como se fôssemos conhecidos distantes, não pai e filha. Respondi automaticamente que estava bem, trabalhando muito, o de sempre. Não mencionei os anos cuidando de sua avó com Alzheimer. Não falei sobre as noites em claro quando mamãe se perdia na própria casa. Não contei sobre o funeral solitário ou as caixas de remédios que ainda não tive coragem de jogar fora. Que bom, ela respondeu. E seguiu-se um silêncio desconfortável. Então ela soltou. Pai, eu... Estava pensando se poderíamos nos encontrar, conversar pessoalmente. Olhei para o baú de madeira meio terminado no canto da sala, que trouxe da oficina para trabalhar enquanto assistia TV. Meu projeto secreto tolo. Claro, respondi, tentando soar casual, como se filhas que desapareceram por 8 anos ligassem toda semana propondo encontros. Que tal um almoço aqui em casa? Domingo? Ela concordou rapidamente, parecendo aliviada por eu não ter feito perguntas difíceis. Depois de desligar, fiquei sentado no escuro, o jogo esquecido na TV. Minha mão tremia ao segurar o celular. 8 anos de silêncio, quebrados por 2 minutos de conversa educada. E agora, o que eu faria com toda essa esperança inconveniente que começava a borbulhar no peito? Passei a semana inteira me preparando como um adolescente para o primeiro encontro. Limpei cada canto da casa, troquei cortinas, encerei o piso até conseguir ver meu reflexo nele. No domingo, acordei às 5 da manhã, mesmo sem despertador. Fui ao mercado municipal assim que abriu, escolhendo pessoalmente cada ingrediente para a feijoada. Queria tudo perfeito, como nos domingos de antigamente, quando éramos uma família. Será que ela ainda gostava de feijoada? Será que se lembrava de como eu sempre separava a linguiça para ela, seu pedaço favorito? Na cozinha, cortando os temperos, me peguei relembrando Juliana com 7 anos, sentada no banquinho ao meu lado, ajudando a preparar o almoço de domingo. Pai, deixa eu mexer? E eu fingindo seriedade, só se prometer comer tudo, inclusive a couve. Ela fazia uma careta para as verduras, mas sempre cumpria a promessa. Balancei a cabeça para espantar a memória. A mulher que viria hoje não era aquela menininha. Era uma estranha que por acaso compartilhava meu sobrenome e meu DNA. Precisava me lembrar disso, conter minhas expectativas. Afinal, por que ela teria voltado depois de tanto tempo? Às 11h30, tudo estava pronto. A mesa posta com a toalha das ocasiões especiais, flores no centro, comprei num impulso, me sentindo um idiota depois. A feijoada borbulhando no fogão. Corri para o quarto para trocar a camisa suada por uma limpa. No espelho, um senhor de cabelos grisalhos me encarava. Quando foi que envelheci tanto? Os últimos 8 anos pareciam ter cobrado seu preço todo de uma vez. Dei uma última olhada pela casa, percebendo tarde demais que havia retirado quase todas as fotografias das paredes. Parecia uma casa de mostruário, não um lar com história. A campainha tocou pontualmente ao meio-dia. Respirei fundo e abri a porta, tentando controlar o tremor nas mãos. E lá estava ela. Juliana, 28 anos, uma mulher formada. O cabelo mais curto, o rosto mais fino, mas ainda com aqueles olhos que herdou da minha mãe. Por um instante, ficamos os dois paralisados, como se nenhum de nós soubesse o protocolo para esse tipo de reencontro. Oi, pai, ela disse finalmente, a voz um pouco trêmula. Estendi os braços automaticamente, e ela se aproximou para um abraço desajeitado, cheio de ângulos estranhos e distância. O perfume dela era diferente, adulto, mais uma lembrança roubada. Não conhecia nem mesmo o cheiro da minha própria filha. Trouxe vinho, ela disse, me estendendo uma garrafa cara enquanto entrava. Presente do Rodrigo. Então o nome dele era Rodrigo. Agradeci e a convidei a entrar, observando como ela examinava a casa, notando as mudanças, os espaços vazios nas paredes. Você redecorou, comentou, parando diante do altar com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, o único canto da casa que permanecia intocado.
Mais ou menos, respondi vagamente, guiando-a até a mesa. Seus olhos se arregalaram ao ver a feijoada. Você lembrou, ela murmurou, e por um segundo pareceu a minha Juliana de novo. O almoço começou tenso, com conversas superficiais sobre o tempo, sobre o bairro, sobre como a cidade tinha mudado. Servi a feijoada e observei enquanto ela provava o primeiro bocado. Fechou os olhos por um instante. Está exatamente como eu lembrava. Foi o primeiro momento genuíno entre nós. Enchi nossas taças com o vinho que ela trouxe e aos poucos a conversa fluiu para terrenos mais pessoais. Juliana, formada em Direito, trabalhando num escritório respeitável. Noiva de Rodrigo, médico recém-formado de família tradicional, como ela fez questão de frisar. E você, pai? Como tem passado esses anos? A pergunta soou ensaiada, como se ela estivesse cumprindo um roteiro de boa filha. Falei sobre a empresa, sobre alguns projetos, evitando mencionar a solidão ou o Alzheimer de mamãe. Para quê? Ela não esteve aqui quando precisei. Não viu mamãe chamando por ela até o fim. Não passou as noites em claro comigo. Enquanto falávamos, observei a aliança de noivado brilhando em seu dedo. Uma pedra grande demais, chamativa. Pensei em perguntar sobre o casamento, mas algo me conteve. Havia um abismo entre nós que conversa fiada não preencheria. Depois da sobremesa, pudim de leite, outro favorito dela, convidei Juliana para conhecer minha oficina nos fundos. Seus olhos se iluminaram com genuíno interesse enquanto mostrava minhas ferramentas, os projetos em andamento. Não sabia que você tinha esse talento, pai, ela comentou, passando os dedos por uma estante que havia terminado recentemente. Quase respondi. Há muita coisa sobre mim que você não sabe mais. Mas engoli as palavras amargas. No canto, coberto por um pano, estava o baú que vinha trabalhando desde que soube de seu noivado. Quase mostrei a ela, quase ofereci como presente. Mas então seu celular tocou. É o Rodrigo, ela explicou, e ao atender sua voz mudou completamente, mais aguda, mais afetada. Uma máscara caindo sobre outra máscara, e percebi que ainda não sabia quem era a verdadeira Juliana. De volta à varanda, com xícaras de café preto forte, hábito que Juliana claramente pegou de mim, respirei fundo e soltei a pergunta que martelava minha cabeça desde que ela ligou. Por que você nunca quis ouvir meu lado da história? Juliana? O café em sua xícara tremeu levemente. Ela baixou os olhos, estudando o líquido escuro como se encontrasse respostas ali. Eu tinha medo, confessou finalmente. Medo de descobrir que mamãe estava mentindo, medo de descobrir que estava certa. Era mais fácil simplesmente acreditar nela. Mais fácil para quem? As palavras saíram mais duras do que pretendia. Juliana encolheu os ombros, parecendo menor de repente. Eu era imatura, pai. Tinha 20 anos, estava na faculdade, influenciada por todo mundo. Teve até um professor de psicologia que eu namorei, que fez toda uma análise do seu comportamento sem nunca ter te conhecido. Ela riu sem humor. Ele dizia que você era um caso clássico de pai narcisista que não suportava perder o controle. E eu, idiota, acreditei. Um silêncio pesado se instalou entre nós. Lá fora, o céu começava a nublar, prenunciando chuva. Típica tarde de domingo na nossa cidade. Sinto muito, ela continuou, a voz mais firme agora. Realmente sinto. Eu não deveria ter bloqueado você. Não deveria ter... Ela parou, mordendo o lábio. Assenti com a cabeça, aceitando o pedido de desculpas, mesmo sabendo que palavras não apagavam 8 anos. Mas havia algo no ar, uma tensão não resolvida, como se estivéssemos dançando ao redor do verdadeiro motivo deste reencontro. Juliana, comecei cuidadosamente. Não quero parecer ingrato por você ter voltado, mas... Por que agora, depois de tanto tempo? Ela tomou um gole de café, ganhou alguns segundos. Na verdade, sua voz oscilou. Além de saber da vovó, eu... Bem, estou noiva como você viu. Ela estendeu a mão, mostrando o anel chamativo. Rodrigo e eu estamos planejando o casamento para dezembro. A família dele é tradicional. Esperam que tenhamos nosso próprio lugar. Ela fez uma pausa, escolhendo as palavras.
Sempre soube que vovó Aparecida tinha prometido me deixar a casa do interior e suas economias. Os advogados não entraram em contato e pensei que talvez você soubesse algo sobre isso. E assim, o verdadeiro motivo do reencontro estava na mesa, tão claro quanto o anel em seu dedo. Observei minha filha por um longo momento, absorvendo a verdade. Não era amor, saudade ou arrependimento que a trouxe de volta. Era dinheiro, a casa da vovó, a herança. Uma dor surda se espalhou pelo meu peito, mas mantive o rosto neutro, habilidade que aprendi nos últimos anos negociando com empreiteiros desonestos. Entendo, disse finalmente, minha voz estranhamente calma. Juliana, a herança da sua avó passou para mim. Ela mudou o testamento há alguns anos. Mudou? A surpresa dela pareceu genuína, o choque transformando-se rapidamente em decepção. Mas ela sempre disse que deixaria tudo para mim. Eu era a única neta. Assenti, tomando um gole do meu café para ganhar tempo. Isso foi antes do divórcio, antes de você... Não consegui terminar, mas não precisava. Antes de você nos abandonar. Antes de você cortar sua avó da sua vida. Antes de ela passar os últimos anos perguntando por uma neta que nunca mais a visitou. Eu sinto muito, continuei, mas mamãe ficou muito magoada quando você parou de atender suas ligações. Quanto seria minha parte? A pergunta veio num tom mais baixo, quase envergonhado, mas determinado. Olhei para aquela estranha sentada na minha varanda. Meu sangue, mas não mais minha menina. Tecnicamente nada, respondi honestamente. Mas posso te dar algum dinheiro do meu próprio bolso para ajudar no casamento. Ofereci a quantia que tinha separado para emergências. Sabia que era generoso, considerando tudo. Mas, pelo olhar que Juliana me lançou, parecia que eu tinha oferecido uma esmola. Só isso? Ela perguntou, a voz subindo uma oitava. Pai, nem para a festa dá direito. A família do Rodrigo espera que eu contribua com pelo menos metade da entrada de um apartamento. Ela se levantou agitada e começou a andar pela varanda. Vovó me prometeu. Ela me disse várias vezes que tudo seria meu. Fiquei observando aquela mulher que usava o rosto da minha filha fazer uma cena por dinheiro na minha varanda. A mesma varanda onde ela costumava brincar com bonecas, onde eu a ensinei a andar de bicicleta. O contraste era doloroso demais. A casa e as economias valem mais de 500 mil, Juliana, respondi, ainda mantendo a calma. Sua avó mudou o testamento porque você desapareceu da vida dela. O que você esperava? Você está sendo mesquinho e egoísta. Juliana disparou suas bochechas vermelhas de raiva. Exatamente como mamãe sempre disse. Aquilo me atingiu como um tapa. 8 anos de silêncio, e quando finalmente nos reencontramos, ela me joga na cara as mesmas acusações vazias. Dei uma risada amarga. E você está provando exatamente o que eu temia ser verdade sobre por que você voltou. Ficamos nos encarando como adversários, não como pai e filha. A chuva começou a cair lá fora, primeiro algumas gotas tímidas, depois com mais força, como se o céu entendesse a tempestade entre nós. Juliana pegou sua bolsa, pronta para sair. Foi quando a detive com uma pergunta. Por que nunca respondeu minhas mensagens, Juliana? Ela me olhou confusa. Que mensagens? Senti um calafrio. Seria possível? Desbloqueie meu número, pedi, pegando meu celular. Ela hesitou, depois pegou o próprio aparelho e mexeu por alguns segundos. Pronto, disse ainda com raiva na voz. Rapidamente encaminhei todas as mensagens que enviei ao longo dos anos. Dezenas delas. Atualizações sobre a saúde da avó, pedidos para conversar, o aviso sobre o Alzheimer, o convite para se despedir antes do funeral. Observei o rosto dela enquanto lia, a raiva dando lugar à confusão, depois ao horror. As lágrimas começaram a escorrer silenciosamente, enquanto ela deslizava o dedo pela tela, passando por anos de mensagens não lidas. Eu não sabia, ela sussurrou a voz quebrada. Juro que não sabia. Assenti acreditando nela. Regina provavelmente a convenceu a me bloquear completamente, talvez até verificando seu celular para garantir. Típico dela. Eu teria vindo, Juliana continuou, lágrimas agora correndo livremente.
Se eu soubesse sobre vovó, eu teria vindo. Parte de mim queria abraçá-la, confortá-la, mas outra parte, mais forte, se mantinha distante. Não te odeio, Juliana, disse finalmente minha voz mais suave agora. Provavelmente nunca poderia, mas não confio em você. E amor sem confiança não é amor verdadeiro. Ela ergueu os olhos, vermelhos de choro. O que isso significa? Suspirei, sentindo o peso de cada palavra. Significa que passei 8 anos sentindo sua falta, te lamentando como se estivesse morta, mesmo você estando viva. Mas estou cansado. Cansado de esperar. Cansado de ser um pai para alguém que só se lembra de mim quando precisa de dinheiro. Ela abriu a boca para protestar, mas fechou novamente. Não havia como negar a verdade que agora estava exposta entre nós, tão clara quanto a chuva que lavava a varanda. Uma semana depois, eu estava na oficina, envernizando uma estante pequena, quando meu celular tocou. Número desconhecido. Meu coração deu um salto idiota. Juliana? Mas ao atender, ouvi uma voz que não escutava há quase uma década. Carlos? A voz de Regina, mais velha, mas inconfundível. Quase desliguei por reflexo. O que você quer? Respondi secamente, largando o pincel no pote de solvente. Silêncio do outro lado, depois um suspiro. Precisamos conversar sobre a Juliana. Não temos nada para conversar, Regina, respondi, sentindo o gosto amargo familiar voltando à boca. 8 anos, e apenas ouvir sua voz ainda me deixava com o estômago embrulhado. Ela voltou para casa arrasada depois de te ver, Regina continuou, ignorando minha resistência. Me contou tudo, sobre a herança, sobre as mensagens. Sua voz vacilou. Carlos, eu não sabia que sua mãe estava tão doente. Sinto muito. Soltei uma risada seca. Sente muito, agora, depois de 8 anos? Que conveniente, Regina. Eu sei que mereço seu ódio, ela disse, surpreendentemente humilde. Mas não estou ligando por mim. Estou preocupada com a Juliana. Fechei os olhos, tentando controlar a irritação crescente. Ela é adulta, Regina. Tem 28 anos. Se está chateada porque não vai ganhar uma casa de presente, talvez seja a hora de crescer. Regina fez uma pausa, e quando falou novamente, sua voz estava diferente, quase vulnerável. Ela terminou o noivado, Carlos, na mesma noite depois de te ver. A informação me pegou de surpresa. Sentei pesadamente no banco da oficina, tentando processar. Por quê? Perguntei antes que pudesse me conter. Regina suspirou do outro lado da linha. Ela disse que percebeu que estava repetindo meus padrões, usando Rodrigo como eu usei você. Fiquei em silêncio, sem saber como responder. Depois de tantos anos ouvindo apenas acusações de Regina, essa confissão velada me deixou sem palavras. Será que ela finalmente estava admitindo o que fez? O que você quer dizer com isso, Regina? Perguntei finalmente, precisando ouvir claramente, depois de tantos anos de distorções e meias-verdades. O silêncio do outro lado se estendeu por alguns segundos. Quando ela voltou a falar, sua voz estava embargada. Eu destruí você, Carlos, e durante anos disse a mim mesma que era justificado, que você era frio, distante, que não se importava com a gente. Era mais fácil te transformar no vilão. As palavras que esperei ouvir por 8 anos finalmente vieram, mas estranhamente não trouxeram o alívio que eu imaginava. Por que, Regina? Por que fazer isso? A pergunta saiu mais cansada do que raivosa. Eu realmente queria entender. Tinha medo, ela confessou. Medo de que se Juliana ouvisse seu lado, se ela tivesse escolha, ela escolheria você. A honestidade brutal me atingiu como um soco. Então você envenenou nossa filha contra mim por puro egoísmo? Ouvi um soluço abafado. Não era tão calculado assim no começo. Mas sim, acabei fazendo isso. E agora vejo o quanto isso a prejudicou também. Você sabe qual foi a pior parte, Regina? Minha voz estava surpreendentemente controlada, enquanto eu encarava a chuva fina que começava a cair no quintal. Não foram as mentiras. Não foi perder a casa, ou metade das minhas economias. Foi ver minha própria filha me apagar como se eu nunca tivesse importado. Como se cada história de ninar, cada joelho ralado, cada manhã de Natal não significasse nada.
Fiz uma pausa, deixando as palavras assentarem. Como se eu pudesse ser substituído tão facilmente. Regina não respondeu imediatamente, apenas seu choro abafado do outro lado da linha. Ela precisa de você agora, Carlos, Regina finalmente disse. Está realmente arrependida. Balancei a cabeça mesmo sabendo que ela não podia me ver. Não, Regina, ela não precisa de mim. Ela precisa da herança que achou que receberia. São coisas diferentes. Regina protestou. Não é justo. Ela terminou com Rodrigo, está recomeçando do zero. Aquela casa seria uma grande ajuda. Fechei os olhos, exausto daquela conversa circular. A casa não é mais da minha mãe para dar, Regina. E depois de tudo, você ainda acha que Juliana tem direito a ela? Ela é sua filha, Carlos, Regina insistiu, sua voz assumindo aquele tom familiar de quem está prestes a manipular a situação. Seu sangue, sua única família agora. Apertei o celular com força, tentando não deixar a raiva me dominar. Não, Regina, você fez questão de que ela fosse apenas sua filha. Você a criou para me ver como um monstro e agora quer que eu a ajude financeiramente? Ouvi seu suspiro frustrado. Ela está arrependida, Carlos. Não vai admitir, mas chora todas as noites. Regina, disse finalmente minha voz mais calma, não odeio a Juliana. Provavelmente nunca conseguiria. Mas também não conheço mais essa mulher em que ela se transformou. E a versão que conheci na semana passada não me ama. Ama apenas o que represento, uma solução financeira, um nome para assinar um cheque. Fiz uma pausa, observando pela janela da oficina os pássaros se abrigando da chuva. Estou cansado de ser procurado apenas quando é conveniente. Regina ficou em silêncio por um longo momento. O que devo dizer a ela? Perguntou finalmente sua voz derrotada. Diga a verdade, respondi simplesmente. Para variar. E desliguei o telefone, sentindo um estranho alívio. Voltei ao meu trabalho na oficina, aplicando mais uma camada de verniz na estante. Cada pincelada era como um pequeno ato de libertação. Não era raiva que me movia agora, nem amargura. Era algo mais leve, mais próximo da aceitação. As palavras que disse a Regina não eram para machucá-la ou a Juliana. Eram simplesmente a verdade que guardei por tempo demais. Naquela noite, jantei na varanda, observando a chuva diminuir até parar completamente. O céu noturno se abriu, revelando algumas estrelas teimosas entre as nuvens que se afastavam. Por hábito, peguei o celular para verificar mensagens. Nada de Juliana desde nosso encontro desastroso. O que eu esperava? Que ela entendesse tudo de repente. Que voltasse correndo arrependida não pelo dinheiro, mas por mim? Talvez eu ainda fosse aquele tolo romântico que Regina tanto criticava. Sorri para mim mesmo, um sorriso triste, mas sereno. Você ficaria orgulhosa de mim, mãe, murmurei para o céu estrelado. Finalmente estou aprendendo a soltar. Uma semana depois, encontrei uma carta na caixa do correio. Sem remetente, apenas meu nome escrito à mão, numa caligrafia que não reconheci imediatamente. Abri enquanto entrava em casa, curioso. Dentro, uma foto antiga caiu sobre a mesa da cozinha. Meu coração parou por um segundo. Era Juliana, aos 5 anos, no meu pescoço, durante a festa junina da escola. Ela com Maria Chiquinhas desajeitadas e aquele sorriso banguela que me derretia. Eu mais jovem, cabelo escuro, sorrindo como se o mundo fosse um lugar perfeito. Junto da foto, um pequeno bilhete escrito à mão. Não sei como consertar o que quebrei. Talvez nunca possa. Mas você foi o melhor pai que eu poderia ter pedido. E sinto muito por não ter percebido isso antes. Nenhuma menção a dinheiro. Nenhuma menção ao casamento cancelado. Apenas aquelas palavras simples que fizeram minha garganta apertar. Fiquei olhando para a foto por muito tempo, passando o dedo sobre o papel gasto, lembrando daquele dia. Juliana tinha insistido em participar da quadrilha mesmo com febre baixa. Pai, eu ensaiei tanto. Caminhei até a sala e coloquei a foto no altar, ao lado da imagem de Nossa Senhora Aparecida. Parecia o lugar certo, junto às coisas sagradas, às memórias preciosas. Mas não peguei o telefone para ligar para ela. Não corri até seu apartamento. Algo havia mudado dentro de mim naquelas últimas semanas. Não era raiva que me impedia, nem mágoa. Era um entendimento novo,
Uma clareza que chegou silenciosamente, como a chuva fina que agora voltava a cair lá fora. Voltei para minha oficina nos fundos, onde trabalhava na placa para o Ateliê Mendonça. Não mais e filha, apenas Mendonça. O sonho estava mudando de forma, adaptando-se à realidade. Enquanto lixava a madeira, percebi que a peça tinha uma pequena rachadura natural que eu não havia notado antes. Anos atrás, teria descartado a madeira, buscando a perfeição. Agora decidi incorporar a falha ao design, transformando-a em parte do charme da peça. Algumas quebras não podem ser consertadas, mas podem ser integradas a algo novo, algo diferente do planejado, mas ainda belo. 2 semanas depois, inaugurei meu pequeno ateliê. Nada grandioso. Apenas uma placa na frente de casa e um anúncio no jornal do bairro. Mateus apareceu com uma garrafa de vinho barato, e Dona Teresa, a vizinha que acompanhou mamãe no hospital tantas vezes, trouxe um bolo de fubá. Outros vizinhos e alguns colegas da construtora também vieram, curiosos para ver o que o seu Carlos engenheiro estava fazendo com madeira. Foi uma tarde simples, regada a café e conversas leves. Nenhuma grande celebração, mas senti algo que não experimentava há muito tempo. Pertencimento. Ficou bonito, seu Carlos, comentou Dona Teresa, admirando a estante que eu havia terminado recentemente. Sua mãe ia gostar de ver isso. Sorri, imaginando mamãe sentada na varanda, observando os vizinhos entrando e saindo, orgulhosa do filho. Ela sempre dizia que eu tinha que fazer o que me dava prazer, não só o que dava dinheiro. Dona Teresa assentiu, seus olhos bondosos me estudando. E sua filha? Não veio? A pergunta inocente provocou um silêncio momentâneo. Não, respondi simplesmente. Ela está ocupada. Dona Teresa apertou meu braço com carinho. Família é complicado, né? Assenti agradecido por ela não insistir no assunto. Depois que todos foram embora, sentei na oficina com um último copo de vinho, olhando para as ferramentas, para os projetos inacabados, para o futuro que estava construindo com minhas próprias mãos. O celular no bolso permaneceu silencioso. Nenhuma mensagem de Juliana desde a carta. Parte de mim ainda esperava, ainda ansiava. Aquela parte paternal que nunca morreria completamente. Mas outra parte mais sábia, talvez, entendia que nem todos os relacionamentos podem ou devem ser consertados. Algumas pontes, uma vez queimadas, deixam apenas a opção de construir novos caminhos. Na manhã seguinte, acordei com uma ideia clara na mente. Fui direto para a oficina e comecei a trabalhar num novo projeto, um pequeno barco de madeira. Não algo funcional, mas uma peça decorativa, simbólica. Enquanto trabalhava, pensava em jornadas, em partidas, em chegadas, em como às vezes precisamos deixar a margem segura para encontrar novos horizontes. A madeira sob minhas mãos parecia entender, cedendo à forma que eu buscava. Quando terminei, dias depois, coloquei o barquinho na janela da frente, visível da rua. Não era uma mensagem para ninguém em particular, talvez apenas para mim mesmo. Um lembrete de que estava seguindo em frente. 1 mês depois da inauguração do ateliê, recebi minha primeira grande encomenda, um conjunto completo de móveis para um restaurante novo no centro da cidade. O dono, um jovem chefe que passou pelo meu ateliê por acaso, se apaixonou pelo meu trabalho. Quero mesas que contem histórias, seu Carlos, ele disse entusiasmado, não essas coisas padronizadas de catálogo. O projeto me animou. Era exatamente o tipo de desafio criativo que eu buscava. E o pagamento cobriria minhas contas por alguns meses, dando fôlego para estabelecer o negócio. Numa terça-feira chuvosa, estava tão concentrado no trabalho que não ouvi o carro estacionar. Só percebi que tinha visita quando uma sombra apareceu na porta da oficina. Ergui os olhos esperando ver Mateus ou algum cliente potencial. Meu coração falhou uma batida. Era Juliana, ensopada de chuva, segurando um guarda-chuva fechado, como se tivesse esquecido de usá-lo. Oi, pai, ela disse, a voz quase inaudível sob o barulho da chuva no telhado de zinco. Não parecia a advogada confiante da última visita, nem a menina das minhas memórias. Apenas uma mulher molhada e perdida. Entra, respondi, indicando o banquinho no canto. Vai pegar um resfriado.
Ela entrou timidamente, olhando ao redor como se estivesse num território estrangeiro. Notei que não usava mais o anel de noivado. Seus olhos estavam diferentes também, mais maduros, talvez mais tristes. Bonito trabalho, ela comentou apontando para a mesa que eu estava lixando. É para o restaurante novo do chefe Danilo, expliquei, limpando as mãos num pano. Seguiu-se um silêncio desconfortável. Havia tanto a dizer e nenhuma palavra parecia adequada. Recebi sua carta, falei finalmente. Ela assentiu, ainda em pé, gotas de chuva escorrendo pelo cabelo escuro. Obrigada por colocar a foto no altar. Então ela havia passado em frente à casa, olhado pela janela. A ideia dela, observando de longe, sem coragem de bater, me provocou uma estranha mistura de ternura e tristeza. Era o lugar dela, respondi simplesmente. Juliana deu um passo hesitante em minha direção. Pai, Ela começou, a voz tremendo. Eu não vim pelo dinheiro, nunca mais vou mencionar a herança, prometo. Continuei em silêncio, esperando. Havia mais, eu sabia. Vim porque... Ela respirou fundo, finalmente me olhando nos olhos, porque percebi que não quero passar mais 8 anos sem um pai. O silêncio entre nós foi preenchido apenas pelo som ritmado da chuva no telhado. Por um longo momento, apenas nos olhamos. Pai e filha, separados por 8 anos de ausência e 1 mês de verdades dolorosas. Ela deu um passo hesitante em minha direção. Aprendi algo com você, pai. Mesmo madeira rachada pode se transformar em algo belo nas mãos certas. Estendi minha mão áspera de marceneiro e ela a segurou, seus dedos finos encaixando nos meus calejados. Não era perdão, não ainda. Era algo mais fundamental. Reconhecimento. De que éramos 2 pessoas imperfeitas, com falhas e cicatrizes, dispostas a criar algo novo a partir dos fragmentos do que havíamos sido. Meses depois, enquanto trabalhávamos lado a lado na oficina, ela aprendendo a arte da marcenaria nos fins de semana, eu aprendendo a arte de ser pai novamente, percebi que mamãe estava certa o tempo todo. Carlos, ela dizia nos momentos de lucidez entre a névoa do Alzheimer, o amor verdadeiro não se mede pelo que recebemos, mas pelo que estamos dispostos a oferecer sem garantias. Observei Juliana, concentrada em seu primeiro projeto solo, um pequeno barco de madeira que decidiu fazer como símbolo de sua própria jornada, e soube, com uma certeza tranquila, que finalmente havia encontrado paz. Não porque voltamos a ser o que éramos antes, mas porque aceitamos ser o que nos tornamos agora. 2 pessoas que carregavam o passado sem serem prisioneiras dele, construindo um futuro sem exigências ou expectativas, apenas com a paciência de quem sabe que as coisas mais belas levam tempo para serem criadas, especialmente quando feitas a partir de peças quebradas.